Boa noite, meus irmãos. Para iniciarmos mais um trabalho nosso, mais um estudo nosso, vamos iniciar ouvindo a música de Padre Germano, que o nosso irmão Cláudio vai tocar. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Amém. Obrigada, Cláudio. E vamos iniciar com uma leitura do Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 82, o título é Em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material, em que ainda pousa os pés. A avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada e elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros.
Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Aqui é claro, né? Nos deixando refletir sobre a fé. A fé tem que estar conosco o tempo todo. Mesmo aqui encarnados na matéria, se tivermos fé em nosso Senhor, né? No Espírito, né? Estaremos vivendo em Espírito. Nada é nosso. Não devemos nos prender a nada. Não devemos impor nada a ninguém. Isso não está para nós. Jesus nos falou muitas coisas, nos ensinou muitas coisas. E uma coisa que ele deixou claro é que não seria fácil. Nada ia ser fácil. Mas se a gente tiver fé e mesmo com nossos pés aqui na matéria, nós vamos estar em espírito sempre com ele. Agora vamos agradecer esse momento tão feliz que nós temos e que estamos vivendo, que é podermos estar nessa casa espírita, podermos fazer nossas orações, aprender um pouquinho mais com cada palestrante, com cada estudioso que vem nos apresentar um trabalho, um estudo, para podermos refletir mais. Germano querido e toda a sua espiritualidade, eu peço permissão para podermos iniciar nosso estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Irmão Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui e ficamos devendo na vez passada, né? Mas devido a imprevistos, realmente imprevistos mesmo, né? Mas ainda bem que eu consegui chegar para a prece final. Foi bom, né? Porque infelizmente o trânsito realmente parou, mas são águas passadas. Então a gente hoje veio aqui para falar de um grande luminar, né? Uma grande figura, um ícone da cristandade, né? Talvez um dos modelos, depois de Jesus, mais conhecidos no mundo cristão, que é São Francisco de Assis, também conhecido como Pai Francisco, também conhecido como o Poverello, também conhecido como o Bardo de Deus. Então, a gente começa falando sobre João Evangelista. Interessante, né? Eu vou falar sobre Francisco, a gente vai falar sobre o que João Evangelista tem a ver com Francisco de Assis. Tem tudo a ver. Porque João Evangelista, né, foi uma vida anterior de Francisco de Assis, que por sua vez também teve como uma vida anterior o profeta Daniel. Fofocas espirituais. Mas não é fofoca, não, é verdade isso, né? Tem um livro que eu baseei a pesquisa, que a gente fez esse trabalho, um livro chamado Francisco de Assis, de um espírito chamado Miramês. Miramês foi um estudioso espanhol da época de Teresa d'Ávila, e também Miramês foi um dos 12 dos irmãos menores, segundo diz. Então, esse livro, que é um livro de pesquisa muito grande do espírito de Miramês, o médium João Nunes Maia, vale a pena ler. Ele é um livro bastante completo, né? Falando sobre essa
vida de Francisco de Assis sob a ótica espírita. Sobre a ótica católica, nós temos vários livros, e a pesquisa sobre Francisco de Assis tem muito a ver com a parte católica, porque existem muitos e muitas referências históricas sobre ele. Mas voltando a falar sobre João, né? João Evangelista, como todo mundo sabe, ele foi discípulo apóstolo de Jesus, ele era conhecido como discípulo amado. Por que isso? Porque ele era o caçula. João Evangelista devia ter 13, 14 anos no máximo, quando ele se juntou a Jesus junto com seu irmão Tiago, conhecido também como Tiago Maior. E eles eram conhecidos como os filhos do trovão, porque eles tinham um gênio bravo mesmo, né? E eles eram filhos de Zebedeu e Salomé. E Zebedeu era um construtor de barcos. Lembrando que eles viviam numa cidadezinha chamada Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré. Então, quando, né, tem aquela célebre, a gente lembra daquela música Barca, né? Quando Jesus vem andando, né? E chama Pedro e André, que estavam no barco, e depois ele vê João e Tiago e os chama também. Eles foram um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus para, né, fazerem parte do grupo, né, dos primeiros 12, depois 72 discípulos e, por fim, os 400 da Galileia, os 500 da Galileia. Mas outra história. Então, João, ele teve uma participação dentro da vida pública de Jesus muito intensa, porque João participou praticamente quase todos os eventos mais importantes. Participou da transfiguração, participou da prisão de Jesus no horto, né, de Getsemane, né? Na Santa Ceia ele estava presente, inclusive até uma agora é fofoca mesmo, até uma questão sobre se na pintura de Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, quem está ali é João ou Maria Madalena. Mas isso é outra história. Mas João, evangelista, ele sempre foi aquele, como ele era o menor, né, ele era um garoto, né, naturalmente Jesus o tratava como uma criança. E naquela época, né, hoje em dia não, né, um garoto de 13, 14 anos já tem até mais desenvoltura, maturidade. Mas naquela época um garoto de 13, 14 anos era um garoto, né? Há 50 anos atrás, a gente, né, no meu tempo de menino, 13, 14 anos, o que eu queria fazer? Eu queria soltar pipa, jogar bola na rua, né? Coisa de garoto. Então, imagina. Então, havia um carinho muito grande. Por isso que e João fazia promessa. Ele se auto-intitulava o discípulo amado. E como tal, né, ele tinha um grande amor por Jesus. E era muito carinhoso, não só com Jesus, mas para com todos. E alguns fatos importantes da vida de João, não dá para falar, não sei, tem que fazer outra palestra, outro estudo, ficaríamos horas, dias, semanas, anos até. Mas João foi o único apóstolo que não fugiu quando Jesus foi crucificado. Né? Dizem que na crucificação de Jesus, lá se viu, né, o valor das mulheres, né, a força das mulheres, porque quem estava lá? Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana de Cusa, Maria, né, e Marta, né, que eram parentes de Maria de Nazaré, né? E tinha mais uma que era... Débora. Débora era a mulher hemorroíça. E foi aquela que, quando Jesus estava subindo, ela, né, depois de ela virou discípula, ela seca o rosto de Jesus com
um manto de linho. Então, essas mulheres estavam... Os outros discípulos, eles fugiram aturdidos, que estavam sendo perseguidos, não só pelo Sinédrio, como por Roma. E Pedro, que era o líder, o que aconteceu? Pedro, né, naquele momento, Pedro fraqueja e cumpre a profecia. A profecia não cumpre aquilo que Jesus falou antes que o galo cante. Você me negará 3 vezes. E ele fala, quem é Jesus? Você conhece aquele? Não, eu não conheço esse homem. E aí, quando ele nega pela 3ª vez, ele escuta o galo cantar. Mas João não. João, naquele momento, ele se achega a Maria de Nazaré. E ele abraça Maria de Nazaré, sem dizer nada. Maria de Nazaré, naquele momento, ela era mãe, vendo seu filho ali na cruz, num sofrimento. Então João, com toda a sua amorosidade que ele tinha por Maria de Nazaré, ele abraça e os dois ficam olhando a Jesus, esperando que Jesus lhe desse uma fala, um olhar. E Jesus sabia, porque apesar de ele estar na cruz, ele sabia de tudo. Ele tinha a percepção de tudo. Então, com muito esforço, todo ensanguentado, ele olha para sua mãe e fala, mulher, eis aí o teu filho. E Maria de Nazaré, naquele momento de dor, aflição, ela chora. E Jesus olha para João, aquele menino de 14 anos, abraçado com Maria de Nazaré. Ele chega e fala, filho, eis aí tua mãe. Naquele momento, João compreende que Jesus lhe passava a responsabilidade, a incumbência de cuidar da sua mãe. Ele entrega Maria de Nazaré, mãe dele, aos cuidados de João, do qual ele tinha um amor muito grande. E João entende isso. E depois, João entende, e Maria de Nazaré passam a entender que, na realidade, eles estavam ali simbolizando algo muito maior. Onde Maria e João simbolizavam a humanidade e a mãe da humanidade. Mas então, Maria de Nazaré, né, chora como mãe aflita e assiste a todo o Calvário e a morte de Jesus. E depois daquilo tudo, né, ele é enterrado numa cripta que um dos... João... Vou lembrar o nome dele. Um dos fariseus que eram amigos de Jesus, nem todos os fariseus eram contra Jesus. João de Arimateia cedeu para que ele fosse enterrado. Maria de Nazaré depois vai viver com outros parentes. E João segue junto com Pedro. Jesus, né, ele ressuscita, né, vai para Galiléia, eles vão para Galiléia e eles ficam juntos, né, até, né, o Pentecostes, e depois Jesus vai embora, né, e eles ficam ali e fundam, né, em Jope, a Casa do Caminho. E João fica junto lá, né, e também viaja com Paulo de Tarso, vai para Roma, inclusive, junto com Pedro, é preso. E quando ele é preso, ele é mandado para a ilha de Patmos, que é uma ilha vulcânica, lá no Mediterrâneo. E lá ele fica
praticamente sozinho, com 2 guardas, e os romanos, né, tinham medo de que ele morresse em praça pública, porque ele tinha grande ascendência sobre os cristãos. Eles fazem literalmente miséria com João, né? João ficava sozinho e, para ele não enlouquecer, ele fazia o quê? Ele recitava, fazia o discurso do evangelho para os peixes, para os pássaros. E o seu verbo eloquente, seu magnetismo, fazia com que todos os soldados se convertessem. Há uma coisa que ele foi condenado à morte. João foi condenado à morte lá. E a morte dele seria num tacho de água, de azeite fervente. E um dia marcado, botaram o tacho lá. E João calmo, tranquilo. E isso está no livro no Atos dos Apóstolos. Ele é pego, ele pede a Jesus, ele ora, né? E ele é colocado dentro do tacho de água fervente e sai ileso. Que fé, né? Bom, a ilha de Patmos foi aonde, né, João recebia, né, imagina, João recebia Jesus, visita de Jesus, recebia a visita de Moisés, recebia a visita de todos, e João teve lá a oportunidade de receber como médium o Apocalipse, o último livro que está na Bíblia. Quando ele sai, finalmente ele é solto, porque ninguém conseguiu matar ele é libertado, ele vai para Éfeso, cidadezinha da Ásia Menor, que existe até hoje na Turquia, onde ele vai buscar Maria de Nazaré, e para que ela fosse viver com ele, a sua mãe. Então, a cidade de Éfeso, até hoje tem, né, a Casa da Santíssima, onde viveu Maria de Nazaré e João Evangelista, que mudou de nome, porque os soldados falaram para ele que ele deveria mudar de nome, e ele passou a utilizar o nome de Pai Francisco. E ele, toda vez que chegava lá, né, Maria de Nazaré recebia os viajantes e dizia, né, calma, isso vai passar. E João falava assim, meus irmãos, amai-vos uns aos outros. João Evangelista foi o único apóstolo que morreu de morte natural, com quase 100 anos. Os outros todos morreram assassinados. Estamos então, saímos do século I, vamos dar um pulo na história aqui. Vamos para o século XI, XII, onde a gente tem as cruzadas. Né? Naquela época, houveram, né, os reis, e principalmente a Igreja Católica, que foi fundada, né, a Igreja Católica Apostólica Romana não foi fundada por Jesus, nem por Pedro. Foi fundada por um imperador romano chamado Constantino, no século IV, na cidade de Constantinopla, que, para não ter uma guerra civil, ele fez com que, né, a religião católica, misturando o cristianismo com o paganismo, né, fosse o que nós temos hoje. Né, datas que são comemoradas no cristianismo, mas que são claramente datas pagãs. Né? E o que acontecia é que os cristãos da época achavam que a Terra Santa, a cidade de Jerusalém, a Galiléia, aquilo ali deveria ser do Ocidente. Então eles implementaram as cruzadas, onde eles reuniam exércitos para lutar contra os muçulmanos, que também tinham Jerusalém, principalmente, como terra sagrada. E houveram 10 cruzadas, não foi uma, que foram abençoadas pelos papas, né, para que eles fossem lá guerrear para tomar e matar os muçulmanos. Então, nessa época conturbada, a Igreja Católica estava bastante
digamos assim, desviada dos valores cristãos, né? Os papas, eles não eram papas como hoje a gente vê um papa, né? Mas eles eram papas que faziam guerras, eles eram papas que tinham concubinas, eram papas que tinham sede do poder. E nesse momento, então, no século XII, mais ou menos século XIII, eles passam a fazer a Inquisição, o Santo Ofício, aonde a Igreja Católica passa a perseguir todos aqueles que são chamados de hereges, que não comungam da mesma fé. E essa Inquisição foi forte no mundo inteiro, mas principalmente foi forte na Espanha, em Portugal, na Itália. Finalmente chegamos a Francisco. No século XII, no plano espiritual, há uma reunião dos 201 espíritos, capitaneada por João Evangelista, que recebe a tarefa de descer, junto com os 200 outros espíritos, sempre reencarnados, para poder reformar a igreja, para trazer novamente o cristianismo que Jesus tinha, pregado, que ele tinha vivenciado, trazer o frescor do evangelho e fazer com que a igreja mudasse seu rumo e seguisse o rumo do evangelho. Então, nessa reunião, onde Francisco, ele fala com os seus 200 e fala dessa tarefa, que seria uma tarefa extremamente difícil, seria uma tarefa missionária. Então, ele tem como berço a cidade de Assis, na Itália, uma região chamada Úmbria, que fica no centro da Itália. É uma região com montanhas, chuvosa, mas fica uma região muito linda, E ele, então... Eu acho que aqui funciona melhor. Eu esqueci disso. Ele, então, escolhe o espírito de Francisco de Assis, escolhe como seus pais Pietro de Bernardone e Maria Piccolini. Pietro de Bernardone, um riquíssimo comerciante de tecidos na cidade de Assis, e Dona Maria Piccolini, que era de origem francesa e muito católica. Ele nasce, então, num berço rico. E, segundo registros, a gente sabe que a Igreja Católica ela não registra a data de nascimento, registra a data de morte, mas, segundo registros espirituais, a data de nascimento de Francisco de Assis foi no dia 26 de setembro de 1181, no século XII. É interessante notar que parece que Dona Maria Piccolini, também conhecida como Dona Maria Pica, que ela era tratada assim, na época, inclusive, tem até a igreja, hoje em dia virou uma igreja, a casa aonde Francisco morou com seu pai e sua mãe. Ela, quando estava para Francisco nascer, o Pedro de Bernardone, ele estava na França, ela teve problemas com o parto e ela não conseguia ter, e aí alguém bate na porta e manda um recado para ela para que ela deitasse no chão. E Francisco nasce quando ela bota uma cama no chão. Ele não quis nascer numa cama de coisa, ele já veio, lembrando a simplicidade de Jesus. Isso está lá no livro. Continuando a linha do tempo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Francisco cresce como qualquer um de nós.
Como ele era rico, o que acontece? Ele aproveitava a vida. Francisco, né, era bom vivant. É verdade. Ele adorava, né, a boa vida, adorava a boemia, adorava cantar, né, boa mesa. E ele vive a juventude dele. Assim, ele era o líder, né, todo mundo adorava ele. Mas ele vivia sem preocupações. Até que em 1202, né, quando ele tinha basicamente 20 anos, 1202, há uma guerra dos nobres contra os artesãos, os burgueses. Uma guerra econômica. Por quê? Porque a cidade de Perúdia é uma cidade vizinha à cidade de Assis. Todos dois são cidades medievais, antiquíssimas, lindíssimas, né? Vale a pena ver. E a cidade de Perúdia, existia uma rixa entre os nobres e os burgueses. Quem eram os burgueses? Eram comerciantes que ficaram ricos, eram artesãos que também, mas que queriam ascender socialmente. Naquela época, a sociedade ainda era um tanto quanto feudal, né? Apesar de já existir, né, o absolutismo, né, já existir o reinado, mas ainda tinha aquela, né, aquele cultura feudal, né, das cidades. E existia, então, a questão da nobreza. Né? Nobres eram aqueles que tinham terra. E a gente lembra que na sociedade feudal, uma sociedade basicamente agrícola, onde você tem o feudo, né? Você tem o suzerano, que é o dono, que geralmente é um nobre, né? Um conde, um duque, e você tem os servos, que são aqueles que trabalham a terra. E essa classe nova de burguesia, ela trazia o trabalho em si voltado, e eles queriam ascender socialmente. Então houve uma guerra, né, entre aspas, né, na realidade uma batalha entre as duas, e Francisco vai para a guerra, junto com todos de Assis, que era basicamente burguês, tinha poucos nobres. E Francisco, então, ele é preso em Perúdia e fica preso lá, né? Por mais ou menos um ano, mais de um ano, um pouco. E é na prisão que acontecem duas coisas com ele. A primeira, ele fica muito doente. E a segunda, ele tem contato com o Evangelho. Ele recebe de um amigo dele que ficou preso, que também ele recebe um Evangelho, e ele lê o Evangelho na prisão. E ali, então, Francisco começa a ter um contato maior e começa a lembrar dos seus compromissos assumidos naquela reunião dos 201. Bom, antes de voltar aqui, o pai dele, Pietro de Bernardone, né, um ano e pouco, o que ele faz? Ele compra a liberdade de Francisco, traz o filho dele para casa, mas o filho não é mais o mesmo. Já não é mais aquele, né? Ele ainda está muito doente, fica em casa, Dona Maria Pica cuida dele, mas ele já começa a buscar as belezas de Deus, ele já começa a ir para os bosques. Quem viu aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, é linda essa parte, né? Onde Francisco vai para os bosques, vê as flores, vê os passarinhos, né? E canta. Então, as pessoas pensam que ele está louco, mas o pai pega ele e bota ele para trabalhar junto com ele e fala para ele que ele tem uma vida inteira pela frente, que ele precisa melhorar. Então Francisco, para agradar o pai, a mãe dele, ele vai trabalhar junto com Pietro de Bernardone, mas, né, como dizem, né, não deu certo, né, deu ruim. Por quê? Porque Francisco já estava mudado e Francisco começa a ver a realidade da vida.
Mas mesmo assim ele continua, e quando chega no ano de 1205, há uma cruzada. E Francisco, então, querendo ser nobre, o pai dele fala para ele ir na cruzada, compra uma armadura para ele, e ele então vai, junto com os outros nobres e outros, ele vai na cruzada, mas quando ele chega na cidade de Spoleto, né? Lembra do Spoleto, aquele que a gente compra macarrão? É uma cidade que tem lá na Itália, né? Do lado de Assis. Quando ele chega em Spoleto, que é ali pertinho, ele tem um sonho. E ele sonha com uma voz que diz para ele: Francisco, o que vale mais, o Senhor ou o servo? E aí Francisco responde: o Senhor, é claro. E a voz chega para ele e fala: então por que você está servindo ao servo? E Francisco então acorda, né, com esse sonho, que é um sonho muito claro na mente dele, e ele fica pensando nisso. E ele, no dia seguinte, ele torna a sonhar, e a voz chega, ele pergunta: o que eu devo fazer, né? Fica na cabeça dele, a voz fala: volta para Assis, retorna para casa, que nós te diremos o que você tem que fazer. Então Francisco abandona a cruzada e volta para Assis, de Spoleto até Assis, alguns quilômetros, é perto, não é muito longe. E acontecem algumas coisas interessantíssimas nessa viagem. A primeira coisa é quando ele encontra um cavaleiro mesmo, que tinha voltado da outra cruzada, derrotado, né, completamente. E o cavaleiro estava muito triste. Parecia um mendigo em farrapos. E ele conversa com esse cavaleiro, e então o cavaleiro diz para ele que ele está desonrado, que perdeu até a armadura dele. E Francisco, então, dá a sua armadura para o cavaleiro, para que ele possa voltar para sua casa. E ele continua a sua jornada. E ele volta para Assis, e no caminho ele encontra com um leproso. É uma das coisas mais significativas na vida de Francisco, porque Francisco, ele era um jovem que vivia a vida, que vivia cantando, que esbanjava, e que os leprosos, que eram os leprosos? Eram os párias da sociedade. O leproso, para chegar, ele tinha que abanar um sininho. Mesma coisa que acontecia na época de Jesus, eles viviam ao largo. E, claro, eles recebiam, né, esmolas, alimentos, eles podiam pedir, mas eles tinham que dizer que eram leprosos. E Francisco, andando, ele encontra um leproso, e aí vem o sonho na cabeça dele, e ele lembra que a voz disse que ele tinha que mudar o sentido da vida dele. E ele pensa: para mim mudar o sentido da minha vida, eu tenho que mudar o sentido, né, aquilo que eu sinto dentro de mim. E Francisco tinha asco de leproso. E ele olha aquele leproso e ele fala assim: eu tenho que mudar isso dentro de mim. Então, num momento, né, de arroubo da alma dele, Francisco vai em direção ao leproso, abraça o leproso e beija o leproso. E naquele momento, ele começa a entender que ele tinha um novo olhar, ele tinha que
que trabalhar um novo olhar sobre tudo aquilo que ele conhecia, sobre tudo aquilo que ele vivia, que tudo aquilo que ele achava que era certo, na realidade, ele estava questionando, né? O espírito questionador de Francisco, ele se exacerba, mas ao mesmo tempo a doçura de João Evangelista, ela aparece. E Francisco, então, compreende que ele tem que buscar, né, apaziguar, amainar, fazer com que a dor do outro pudesse ser, né, mitigada, pudesse ser diminuída, consolada. E ele recebe, né, como se fosse um insight. E ele volta para casa. Voltando para casa, o pai dele volta a trabalhar, mas aí Francisco aí já não era mais o mesmo. Ele começa a dar folga para os empregados. Ele começa a ter um fato, né, que ele joga todos os tecidos, dá para os pobres, e o pai dele fica muito chateado, manda prendê-lo na sua casa. Tem até uma cela. Até hoje tem a cela que ele ficou preso lá, pão e água. É verdade isso. E Francisco, então, né, chega e discute com o pai dele, dizendo que nada daquilo, que ele não concordava, né, que eles tivessem todo aquele bem-estar à custa da miséria dos outros. Ele achava que a exploração, que todo mundo deveria ter direito à felicidade. E o pai dele chama ele de louco. E Dona Maria Pica solta o filho. Ele solta o filho. E o pai dele, então, depois dessa discussão, o que ele faz? Ele vai reclamar com o prefeito da cidade de Assis. Mas o prefeito não dá bola para ele. Francisco, então, um belo dia, está passando, né? Só para vocês terem uma ideia, Assis, essa foto aqui é legal. Essa foto aqui está escrito aqui: bem-venuto e bem-vindo ao santuário de São Damiano. São Damiano. É uma igreja, uma igrejinha que tem lá. Assis é uma cidade medieval que fica no alto de uma montanha, como toda cidade medieval tem que ser. Alto da montanha, cercada de muros, né, com fortaleza, etc. E embaixo, né, na planície da montanha, tem uma outra cidade chamada Porciúncula. Então, quando você vai para Assis, você pega um trem, você chega primeiro em Porciúncula e você tem que subir a montanha para chegar em Assis. No meio do caminho, você tem, né, esse lugar aqui, ó, que é onde você tem a igreja de São Damiano, que é onde você tem como se fosse um mesovale, né, um platô, e aonde você tem vários lugares, e tem a igreja de São Damião, né? Lembra de São Corpo, São Damião Francisco passando naquela época pela igreja de São Damiano, escuta uma voz, a mesma voz do sonho a chamar. Ele entra na igreja em ruínas, a igreja está totalmente em ruínas. E ele vê a cruz, né? Uma cruz no altar lá, e então ele escuta uma voz que lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele fala: mas como reconstruir? Ele escuta a voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Essa é a tarefa que você tem. Então Francisco sai muito impressionado. E então ele resolve reconstruir a igreja de São Damião.
santuário de São Damião. Ele reconstrói fisicamente, né, pedra por pedra, a igreja de São Damião, a igreja de São Pedro e a igreja da Porciúncula. 3 igrejas que ele reconstrói com ajuda, e ele começa a ficar mais fora de casa e começa a se aproximar dos excluídos, dos mais pobres, dos leprosos. O pai dele já não aguenta mais, vai ao bispo reclamar, porque Francisco começa a pregar nessas igrejas que ele reconstruiu, mas que não eram reconhecidas pela igreja porque eram ruínas. E o bispo chega para ele e fala assim: olha, eu não posso fazer nada, né? Mas o que eu posso pedir para ele ir na igreja, ou então pedir autorização para o Papa. Aí Francisco encontra com o pai dele, naturalmente tem uma briga muito grande, o pai dele pega ele, leva ele ao bispo e pede para que o bispo tome uma providência, porque ele está louco. E nessa cena, em plena praça principal de Assis, Francisco tira toda a sua roupa e agradece ao pai, simbolicamente entrega ao pai, e agradece ao pai, dizendo que, apesar dele ter dado tudo, né, casa, comida, né, o sobrenome, naquele momento ele devolvia tudo para o pai, e ele finalmente poderia ser chamado Filho de Deus. Então ele deixa de ser, né, Francisco de Bernardone e passa a ser Francisco de Assis. Então o bispo, que era amigo dele, o cobre e o leva para sua casa, e depois o leva para uma cidade chamada Gúbio, que leva, aonde inclusive tem a história do lobo de Gúbio, que a gente conta no final. Bom, eu estou falando aqui dessas histórias. A cruz de São Damião, na Praça de Assis, Pai Nosso que estás nos céus. E agora, o que está acontecendo? Francisco está concorrendo com o padre local, porque os fiéis estão todos para escutar o sermão que ele pregava. E o padre está vendo cada vez menos fiéis, e cada vez menos fiéis, que significa o quê? Cada vez menos oferendas. E aí o padre foi lá e proibiu Francisco de fazer a caridade, né? De fazer, porque ele pegava, e Francisco vivia em comunidade, dividia tudo, todo mundo. E ele começa a trazer os amigos dele, os nobres amigos dele, passam a ajudá-lo e passam, né, a fazer parte. Né? Frei Leão, Frei Boaventura, Frei Elias, né, todos aqueles, né, que eram amigos de esbórnia dele, vão aos poucos atendendo aquele chamado do coração. E o que acontece? Ele pergunta ao bispo o que ele tem que fazer, e o bispo fala que ele tem que pedir licença ao Papa para poder, né, fazer sermão, estar na igreja. E aí Francisco resolve, então, escrever as regras de uma nova ordem. E pega 12 amigos e vai para Roma. De Assis a Roma, de trem, dá mais ou menos 2 horas, né? 1h30, 2 horas mais ou menos. A pé levou alguns dias, já levou quase um mês, né? É uma distância razoável. E quando Francisco chega a Roma,
e vai procurar o Papa Inocêncio II, que era o Papa da época, e pede uma audiência ao Papa, Inocêncio II não o atende. Né? A corte, né? Roma era considerada a corte do mundo. Era como se fosse, sim, sei lá, Nova York hoje, né? Era ali que tudo acontecia. Então, tinha toda a nobreza dos cardeais, as pessoas mais influentes estavam lá. E o Papa, ele era o rei, o Papa, ele era a influência da igreja na época, no mundo, era absurdamente colossal. E eles, vestidos roupas simples, mendigos, então eles não iam ser recebidos. Então eles não foram recebidos e eles passaram a dormir na praça. E ficaram 30 dias dormindo na praça, até que Francisco, vendo que o Papa Inocêncio não vai receber, ele resolve ir embora. Mas quando ele está indo embora, ele já está voltando para Assis, o Papa Inocêncio ele tem um sonho. Ele sonha com a nova igreja que eles queriam fazer, que é o Vaticano, né? Naquela época eles estavam querendo construir a Basílica de São Pedro, do Vaticano, sustentada por um mendigo nas costas. E Inocêncio, então, escuta uma voz dizendo: Inocêncio, recebe Francisco, é Jesus que o quer. Inocêncio, Papa da época, achando que era Jesus que estava falando, na realidade ele estava falando com um Papa de 180 anos atrás, não me engano, Dom João, agora eu não me lembro, daqui a pouco eu lembro. E ele fica muito impressionado e resolve falar com Francisco. E descobre que Francisco foi embora e manda chamar Francisco. Então Francisco volta com seus 12 e entra na igreja, e tem aquelas escadarias, né, que tem no filme. E as pessoas vão abrindo, né, eles vestidos como um mendigo, com aqueles... E quando Inocêncio vê Francisco, ele levanta do trono dele lá em cima, desce a escadaria e beija os pés de Francisco. O Francisco apresenta para ele as regras da sua ordem, que tem como base 3 princípios. O princípio da obediência à igreja, o princípio da castidade e o princípio da pobreza, que são demonstrados nos 3 nós da corda dos franciscanos. Então, todo franciscano tem que fazer um voto de obediência, um voto de castidade e um voto de pobreza. E o Papa, então, dá a ordem para que ele funde, né? Porque ele possa fazer a fundação da sua ordem, que é a chamada Primeira Ordem de São Francisco, conhecida também como a Ordem dos Irmãos Menores. Francisco, então, volta para Assis e apresenta, né, a autorização papal, e ele, então, passa a administrar a ordem, a pregar. Não foi? Acho que foi. É aqui? Aqui, já sei. Aqui. Então, a tarefa de Francisco, reformar a igreja, trazer a igreja
para onde? Para as bases que Jesus traçou na época que ele esteve para cá, através da sua atuação na terra. E como é que Francisco faz isso? Se dirigindo aos pobres, aos excluídos, aos leprosos, a todos aqueles que estão às margens da sociedade. Abraça a pobreza e a humildade. E ele começa a reviver o evangelho do primeiro tempo, aquele que ele viveu na época de Jesus, onde tudo era dividido, onde tudo era de todos e onde todo mundo vivia em comunhão. Jesus vivia em comunidade. E ele lembra que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele então vai para os doentes da sociedade, os excluídos, os rejeitados. E aquela força que ele teve da época onde ele foi, convivência com Jesus, aflora. Então ele se doa completamente e faz com que todo mundo siga esse caminho. E ele faz um contraponto com a riqueza do clero, com a riqueza do Papa, né? Com o orgulho, e ele preza a humildade. Traz um novo sentido, né, para a igreja, fazendo com que as pessoas comecem a ver uma nova, né, visão da igreja, a igreja que acolhe, a igreja que consola, a igreja que busca os menores. E Francisco segue ao pé da letra aquilo que Jesus falou para Pedro na última ceia: se quiseres ser o maior, seja o menor servidor. Por isso ele chama de a sua ordem dos irmãos menores, porque eles eram extremamente humildes. E Francisco, ele não faz isso nos outros, ele faz isso nele mesmo. Ele é o primeiro a dar o exemplo. E ele é humilde. Ele está entre os pobres. O seu exemplo começa a criar um magnetismo tão grande que ele atrai para si, né, Clara de Assis, uma nobre, uma menina nobre de 14 anos que era apaixonada por Francisco, mas uma paixão platônica, uma paixão que vinha de tempos para trás, porque Clara de Assis, fofoca espiritual também vou falar aqui, tinha sido Joana de Cusa, reencarnação de Clara, que tinha convivido com Jesus e com João Evangelista, e tinha toda aquela vivência que João tinha. Então, eles tinham muitas afinidades espirituais. Então, Clara foge, né? Clara era nobre, ela foge para se juntar a Francisco. E Francisco então a acolhe e a coloca na igrejinha de São Damião, aonde Clara, né, e depois a sua irmã Inês vai ter com ela e outras, ela escreve, né, as regras da segunda ordem franciscana, que é a ordem das Clarissas, que tinham que ficar reclusas, porque as mulheres naquela época não podiam ficar andando por ali, até porque existiam guerras bárbaras, e elas então ficam reclusas na igreja e se dedicam à oração e se dedicam ao atendimento aos pobres e aos doentes.
Então, Francisco começa a administrar a sua ordem de uma maneira... Francisco era bastante, não diria duro, mas ele era rígido. Ele não queria que o frescor do evangelho, né, se perdesse. Então, ele faz com que os franciscanos, que naquela época já eram bastante, já tinham mais de 200, eles saiam viajando pelo mundo, pregando o evangelho, da mesma maneira que quando Jesus pegou os apóstolos e mandou em duplas, né? E que não levassem nem ouro, não levassem nem prata, né? Não levasse só uma sandália, e que ao visitar procurassem, né, a casa de um amigo. E ele fez a mesma coisa com os franciscanos, fazendo com que eles visitassem a França, a Itália, visitassem a Alemanha, e depois eles foram até para o Oriente, né? E eles vão para os Marrocos, e lá no Marrocos há um embate com os muçulmanos, e muitos franciscanos foram mortos, fazendo com que seus corpos, né, seus restos mortais, voltassem. E isso desperta uma história muito interessante, porque um homem, né, um frade agostiniano, que vivia em Lisboa, chamado Fernando de Bulhões, ele estava no mosteiro, e ele está na função de porteiro, aquele que abre a porta, né? Lembra daquela música Perfeita Alegria, né? Que tem a função do porteiro, só que ele era agostiniano. Os agostinianos tinham como base o estudo do evangelho, né? Ele era um exímio, digamos assim, orador. E ele recebe, visitando ali em vista de ir para o Marrocos, 4 frades franciscanos que se hospedam no mosteiro agostiniano. E ele os recebe, e Fernando, então, fica amigo deles e fica fascinado, né? Porque eles estão pregando o evangelho e vão para o Oriente para poder converter os muçulmanos. E esses muçulmanos, esses frades, eles são mortos, e quando voltam, eles recebem os restos mortais, e Fernando de Bulhões resolve ser franciscano, e é aceito depois no mosteiro franciscano. E como todo mundo sabe, quando você entra para o mosteiro franciscano, você muda de nome, você muda a sua vida toda, começa uma vida nova, e ele adota o nome de Antônio de Lisboa, que depois ele vai para a Itália, né, e acaba se instalando em Pádua, e conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Já estou terminando, pessoal. Bom, Francisco vai também para o Marrocos, encontra-se no Egito, né, que fica perto ali, e ele se encontra com o sultão Malek al-Kamel, onde eles conversam, né, e o sultão reconhece a santidade de Francisco e não o mata, e dá salvo-conduto para ele voltar, mas eles não convertem ninguém, nem o sultão vira cristão, nem Francisco vira muçulmano. Mas Francisco volta muito doente. Ele pega a doença, né, uma doença do deserto, uma doença da vista, chamada tracoma, que é uma cegueira do deserto. Naquela época, né, tracoma era uma doença terrível, porque não tinha cura. Mas antes disso, Francisco é o precursor do presépio. Ele faz o primeiro presépio na cidade de Grédio, que é uma outra cidadezinha perto de Assis, e ele faz com que os aldeões, né, façam, na época, né, um estábulo com o burro, com a vaca, e cada um representa, né,
um pastor, outro representa José, a outra representa Maria, um nenenzinho representa Jesus, né, coloca na manjedoura. E nesse Natal, né, Francisco, né, faz o primeiro presépio do mundo que se conhece para levar o conhecimento do Natal, né, do nascimento de Jesus ao povo que era ignorante. E ele então, né, faz o primeiro presépio falando do nascimento de Jesus ao povo de Grécia. Em 1224 ele recebe os estigmas no Monte Alverno, onde ele vai estar lá. Ele está doente, né? Basicamente cego por causa do tracoma. Então ele vai muito, né? Ele não vai mais para Assis porque, né, na ausência dele a ordem ela acabou se, digamos assim, se desvirtuando, né? E foi fundada a terceira ordem de São Francisco, a Ordem dos Leigos, que eles criaram mosteiros, criaram comodidades, coisa que Francisco não queria. Ele queria que tivesse a realidade, o frescor do Evangelho dos tempos de Jesus. Então, Francisco fica na Porciúncula, vai para o eremitério do Monte Alverno, que fica ali perto, e também vai para o Monte Subásio, que fica ali também. A Subásio é a montanha onde fica Assis, e também fica muito na igreja de São Damião, que é onde ele tem Santa Clara como a sua consultora, confidente espiritual. E ele estava lá no Monte Alverno, na quaresma de São Miguel, e ele recebe a visão de um serafim. E ele sempre pedia para que ele tivesse os estigmas, as marcas do Cristo. E ele recebe, então, os estigmas de Jesus, né, no seu próprio corpo, fazendo com que ele tivesse uma elevação espiritual. Francisco fazia jejuns de semanas. E ele tinha êxtases, onde ele conversava com Jesus. Francisco conversava com Jesus. Jesus vinha, visitava, conversava com ele. Claro, ele era João, o apóstolo bem-amado de Jesus. Então, Francisco, também conhecido como Pai Francisco, porque todos os seus, né, discípulos amados o chamavam de Pai. Ele se torna um símbolo de paz. Isso aqui é uma foto de uma praça que tem lá em Assis, em frente a uma igreja imensa, né? Essa praça é imensa e está escrito Pax, paz nas atitudes, paz nas ações e paz na tradição que nos deixa. E nessa época, já com tracoma, ele recebe o tratamento do tracoma, onde ele, né, coloca ferro em brasa e queima as duas vistas, e vai viver lá em São Damiano, perto de Santa Clara. E lá em São Damiano ele compõe o Cântico das Criaturas, que é um poema lindíssimo, né, também conhecido como Cântico do Irmão Sol, onde ele fala, né, Irmão Sol, ele fala da Irmã Lua, do Irmão Vento, da Irmã Água, fala da Irmã Morte, tratando, né, tudo, né, e lembrando os tempos que ele era João, estava lá na ilha de Patmos, e ele tinha a natureza como sua companheira maior. Então Francisco, em 1226, no dia 3 de outubro, ele desencarna, percebendo cada vez mais a morte, a irmã morte. Ele pede para ser colocado nu na terra nua. Mas ele não deixa, então ele usa um hábito de guardião e ele desencarna, né, pedindo que leia o Evangelho da Última Ceia
abençoa os irmãos presentes e futuros e desencarna cantando como bardo de Deus. Depois, foi canonizado por Gregório IX, em 1228. Em 1916, Bento XV proclama o patrono da ação católica. Foi considerado também patrono da Itália, junto com Santa Catarina de Siena, no ano de 1939, por Pio XII, o Papa Pio XII. Em 1979, João Paulo II proclama o patrono da ecologia. Detalhe, essa igrejinha que está aqui, essa capela, é uma capela que fica dentro de uma catedral que é imensa, mas essa aqui é uma capelinha, foi construída por Francisco de Assis. Essa pintura foi feita por Giotto depois, né? Mas aqui dentro tem a cruz de São Damião, está lá dentro, e os banquinhos. Quem puder ir lá, vale a pena, porque é uma coisa assim incrível. Quem é Francisco, afinal? Pergunta que nós fazemos. De onde vem sua imensa mensagem de paz? Francisco vivia. São perguntas que nós fazemos a nós mesmos para nós refletirmos. Vivia de modo singular na relação fraterna com todos os seres da criação. Respeitava todo mundo. Respeitava a individualidade de cada um. Promovia a vida em comunidade para pôr em prática o amai-vos uns aos outros. Personalidade de Francisco. E ele celebrava a grande presença de Deus em todas as criaturas. Adorava a natureza. E para fechar, por uma questão de sobrevivência, é indispensável preservar a natureza. Francisco sabia disso, por isso ele amava a natureza. Mas ele respeita a natureza por uma razão mais profunda. Ele respeita a natureza por respeito a Deus e a todas as suas criaturas. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de falar sobre esse grande espírito que, inclusive, dizem as línguas, né? As boas línguas, que ele vai estar reencarnando no planeta também, junto com todos os outros, para fazer com que, né, o terceiro milênio possa trazer sua luz novamente, para que nós possamos fazer com que a era da regeneração possa chegar. E ele vai estar aqui junto de nós. E eu não falei, mas nós estamos terminando aqui. Francisco João Evangelista foi o coordenador da invasão dos espíritos, invasão organizada dos espíritos para o advento do Consolador. Foi ele que, junto com todos, né, trouxeram, junto com Kardec, com a falange do Espírito da Verdade. João estava lá, ele está lá no Livro dos Espíritos, né? O nome dele está citado em primeiro lugar porque ele coordenou, vindo disso, para que nós pudéssemos ter essa luz maior, que é a doutrina espírita, que nos dá tanto consolo em nossas vidas. Muita paz, graças a Deus, muito obrigado por tudo. Desculpa aí que eu passei do tempo. Obrigada pela sua palestra, foi um estudo maravilhoso, graças a Deus aprendemos um pouco mais. Agradeço aos irmãos que estão nos assistindo
Que tenha uma noite de paz e tranquilidade.